convidar para bater um papo com a gente, para toda a comunidade, Eduardo Bueno Peninha, que é escritor com mais de 30 livros publicados, é jornalista, editor e tradutor. Com a coleção Brasilis, que reúne A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados, Capitães do Brasil, A Coroa, a Cruz e a Espada, tornou-se o primeiro autor brasileiro a emplacar simultaneamente 4 títulos entre os 5 primeiros nas listas de mais vendidos dos principais jornais e revistas do país. Eduardo também traduziu 22 livros, sendo o principal deles o clássico On the Road, Pé na Estrada, que marcou o desembarque da literatura beat no Brasil ao longo das décadas de 80 e 90. Editou mais de 200 títulos, tendo colocado algumas das principais editoras brasileiras, estando junto das nossas principais editoras. Então, para dar um boa noite caloroso para vocês, ele que é o fã número 1 do Bob Dylan e um tricolor, um gremista doente, com vocês, Eduardo Bueno Peninha. Oi. E aí, doente não, cara, gremistação, doentes são os outros. Eu sou muito saudável, um pouco desequilibrado, mas... Não, Vini, mas eu olho para ti, eu vejo uma balança, uma ponderação, um equilíbrio. Incrível. Né? Eu sou a ponderação, eu sou o equilíbrio em pessoa. É incrível que eu não seja Libra, sabe, no horóscopo. É a prova que o horóscopo não existe, porque senão eu seria libriano. Eu estou sempre ponderando, estou sempre vendo os dois lados. Não, cara, assim, ó, agora falando sério, eu procuro ver os dois lados mesmo, mas é que eu não tenho a culpa de que eu sempre escolha o lado certo, entendeu? Porque a pessoa que lê, a pessoa que é qualificada, a pessoa que passa a vida estudando história, ela está mais preparada. Claro que eu estou debochando, em geral eu falo com deboche, mas o fundo do que eu vou dizer é sério. Se a pessoa se prepara, né? Se a pessoa estuda, a ponderação não é uma das minhas virtudes. Eu acho a ponderação uma virtude. Eu sou um radical, eu sou um extremista de centro, inclusive. Não, eu sou um cara assim que, né, martela, mas eu martelo com conteúdo, né? Eu martelo com uma opinião que se baseia em estudo, em dedicação, em empenho. Né? Cara, eu sou muito trabalhador. Inclusive, parei nesse momento aqui um texto que eu deveria ter entregue às 18 horas, eu não sei se já são 18 horas, era no máximo até às 18. Mas até eu falei que eu ia entregar hoje, então hoje vai até a meia-noite. Vai até a meia-noite. Mas eu gostaria mesmo de estar aí, né? Tá fora de casa, tá ido a Passo Fundo. Eu adoro Passo Fundo, queria falar sobre as minhas idas aí, sério. Eu tenho boas histórias com Passo Fundo, porque, de fato, eu sou gremista fanático e, além de ser gremista, depois eu comecei a minha carreira como jornalista e como jornalista esportivo, né? A imprensa isenta, né? E aí, então, eu fui a Passo Fundo, eu vi jogos do 14 de julho, do Esporte Clube Passo Fundo, do Gaúcho de Passo Fundo, no Vermelhão da Serra. Aliás, que nome horroroso que tem o estádio daí, né? Vermelhão da Serra. Seria um lugar que eu até poderia gostar se não fosse com esse nome. Então, eu vi o Gaúcho do Bebeto, Canhão da Serra, jogar. E agora, sério, sem piada, é triste, né, que um polo que nem... Porque o futebol, ele é muito revelador de tudo, né? E Passo Fundo, ainda bem, é muito bom que a cidade se notabiliza nacionalmente pela sua ligação com o livro, né? Não apenas a Feira do Livro aí de Passo Fundo, da qual já fui patrono, né? Como também aquela jornada literária, na qual, aliás, nunca me convidaram. E agora não adianta convidar mais, que eu não vou, porque eu estou do lado da Feira do Livro. Não, falando sério, é verdade, eu nunca fui convidado mesmo, né? Que eu achei bem estranho, mas, de qualquer forma, independente de eu não ter sido convidado, é uma marca nacional de Passo Fundo. E a Feira do Livro de Passo Fundo também é conhecida. Então, é incrível, é maravilhoso que uma cidade seja conhecida no Brasil inteiro pelo livro. Mas ela também poderia ou deveria também ter uma penetração maior no futebol. O futebol é muito importante no Brasil, né? Muito revelador, né? E já teve 3 times aí, já teve... né? E hoje estão os times... Inclusive, a última vez que eu estive aí, quando eu fui... Eu te juro que eu vou te deixar falar também e te fazer perguntas só. Isso é só uma introdução inicial. A última vez que eu fui, quando eu fui o patrono, eu aproveitei para visitar o estádio, né? E o estádio muito, muito caído, né? Muito abandonado, e é muito triste, né?
E aí, só para encerrar essa primeira parte, eu fui de carro, fui e voltei de carro. E é impressionante que um país do tamanho do Brasil, da pujança do Brasil, do dinheiro do Brasil, ainda tem essas estradas com essa indigência. E era a época do transporte da safra de soja. E a safra de soja, em vez de estar sendo transportada por trem, como em todo o país decente, transportada por esses caminhões, gastando diesel, estradas perigosas, estradas mal feitas. De quem é a culpa? É nossa, que não exercemos cidadania, que não protegemos o nosso patrimônio, que não protegemos os nossos times, os nossos estádios, as nossas estradas, as nossas cidades. E por quê? Porque, na maior parte das vezes, não conhecemos a nossa história. Falando em não conhecer a nossa história, né, Peninha? Você é um grande democratizador, se é que essa palavra não existe, a partir de agora existe. Mas você é um grande democratizador da história do Brasil, não é? Você falou aí de times, mas olha minha roupa. Pela minha roupa, de que time você acha que eu torço? Que lindo. Claro. Essa roupa aqui, ó, essa roupa aqui, eu fiz em tua homenagem, cara. Afinal de contas, eu não vou ficar aqui fazendo firula e dizendo, não, eu conheci você através do livro Pau Brasil, eu conheci você através do livro da higiene sobre o Brasil, não, eu conheci você com Pedro Bial no Fantástico, e aí eu fui saber quem que era Eduardo Bueno lá em 2005, 2007, que você fez uma série com o Bial no Fantástico, e realmente ali democratizou no programa que à época era a maior audiência naquele horário, naquele dia, você levou até as pessoas conhecimento. E esse quadro foi a maior audiência dentro do Fantástico. Foram oito episódios e 6 deles foram o topo da audiência naquele programa específico, sabe? Naquele dia específico. Foi muito legal aquilo, foi muito legal. E nós tivemos o prazer de ter o Peninha, assim, logo após esse áudio, foi em 2010, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, estou recebendo no ponto, mentira, não tem ponto, fiz uma pesquisa rápida aqui, foi em 2010 que você foi o nosso patrono, e esse 2010, ano... Paulo, a gente concluiu, a Paula, minha mulher, está aqui do lado, já foi várias vezes escritora também, Paula Teitelbaum, já foi várias vezes a Passo Fundo. Nesse palco aqui, há uns 2 anos, ela vai falar do Bicho Lógico, falar de vários livros infantis incríveis. E foi tu que entrevistou ela, Isso. Né? Me levou e tal, ela me disse que tu até ficou pedindo o telefone dela e tal. Olha, esse tipo de assédio aí, cara, não pode mais, cara, agora não pode nem mais piscar. Aliás, não é esse o nosso tema, né? Mas que coisa incrível que é esse mundo, né? Porque tem um lado que é um avanço, né? Evidentemente não pode haver assédio, evidentemente a questão do racismo tem que ser muito combatida, o racismo estrutural é gritante e tal. Mas, cara, assim, tantos excessos do outro lado também, né? É tão triste, né, cara? O politicamente correto, o choque entre politicamente correto e politicamente incorreto, os dois não tendo razão tantas vezes, né? Por isso que a única coisa que vale é a ponderação. As pessoas equilibradas. Assim as como pessoas você, claro. As pessoas que nunca se excedem, que nunca gritam. Mas vou te dizer, você foi patrono e esse ano... Vou tirar essa roupa baronesca aqui, né? E eu fiz a barba em tua homenagem, cara, costeletas e bigode, né? Uma barba antiga em tua homenagem. Eu vou tirar esse casaco para mostrar quem é o patrono desse ano. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque depois de tantos patronos incríveis, você foi um deles. O Colorado, que escreve, não sei se conhece um escritor gaúcho, ele escreveu alguma coisinha, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que é Colorado, também foi nosso patrono, né? Genial, aquele gênio que é o Luiz Fernando. Foi Luiz Coronel, enfim, os que eu me lembro aqui foram nossos patronos. Mas esse ano, Peninha, você que tanto luta, escreve sobre a democratização e escreve de maneira acessível para que todas as pessoas conheçam a história do nosso país, esse ano o patrono é a comunidade leitor. Todos aqueles para quem a gente faz a feira. Eu te ouvi falando na abertura, eu achei fantástico, achei uma ideia fantástica. E é incrível, é claro, né? Tu sabe que o mundo é assim, né? Esse mundo hoje, mais ainda, que há de alguém de ter pensado, não conseguiram ninguém, botaram o leitor, né? Mesmo que tenha sido assim, que eu acho que evidentemente que não foi, porque imagina muitas possibilidades.
foi uma decisão corajosa, decente, digna. Eu não sabia, fiquei sabendo no momento que tu falou. Achei admirável, admirável. O livro só existe para ser lido. O livro só existe por causa do leitor. A indústria editorial só existe por causa do leitor. Porque nós não estamos falando só de uma... Peguei esse aqui porque estava aqui, claro, a gente talvez fale dele depois. Mas o livro, claro que ele pode ser uma mensagem numa garrafa. Né? Aquilo que você atira no oceano e vamos ver onde vai chegar. E aí um livro pode ser maravilhoso e ser lido por pouquíssimas pessoas. 5, 10, 20 livros que a humanidade deixou passar. Óbvio que isso aconteceu. E um livro que tenha atingido uma pessoa já é importante. Mas a gente também não está falando só disso. A gente está falando de uma indústria que dá emprego, que gera dinheiro e que, acima de tudo, gera cultura e comprometimento, conhecimento. A indústria editorial, que recentemente o Paulo Jegues, o outro Paulo aí, que queria taxar o livro, como se o livro já não tivesse imposto, né? Porque nós temos o imposto do papel, nós temos o imposto sobre a impressora, nós temos o imposto que as livrarias pagam, que as editoras pagam, que o autor paga depois que recebe a merreca que ganha como autor, né? Então é óbvio que o que não tinha era ICMS, né? Para que o livro circulasse, porque o conhecimento precisa circular. E o cara chegou a ameaçar por isso, né? Então, quando você resolve saudar e alçar o leitor à condição de patrono da feira, olha, parabéns, decisão brilhante. Queria parabenizar todos aqueles que tiveram essa ideia. Pena que não fui eu. Pena que não fui eu. Pena que não. Né? Eu queria poder dizer aqui, obrigado, Peninha, obrigado, né? Mas não foi minha ideia. A ideia foi da Silvana Rovani, a nossa presidente da Associação dos Livreiros, junto, óbvio, com toda a equipe da Associação dos Livreiros. Sim, grande ideia. Porque isso, o que está na base, o que está no início e no fim dessa cadeia? O leitor. Tu escreve para ser lido. E tu escreve para o leitor comprar também, né? Sim, porque é uma cadeia, né? Então, olha, fantástico. De novo, parabéns para vocês. E espero que os leitores que estão nos ouvindo comprem os meus livros e não os do Luiz Fernando Veríssimo. Só porque é colorado. Mas vou te dizer que as pessoas podem, né, os nossos ouvintes aqui, podem... perguntar pelo WhatsApp, tem um número aparecendo aí nesse fundo amarelo, aqui na nossa borda maravilhosa, tem um número aparecendo ali que você pode me contatar por WhatsApp, estou com o celular aqui, e também mandar as perguntas nos comentários da live do Facebook, na nossa fanpage ali, Feira do Livro de Passo Fundo. Então comente. Até meia-noite, né? A gente vai ficar aqui, a gente vai atravessar a madrugada, mas mandem perguntas ali para o Peninha, para ele responder. Já pedi um gin tônica. Enquanto isso, eu vou até aqui buscar, Peninha, um livro seu, né, que é o cerne do trabalho para a tua vinda aqui a Passo Fundo, mesmo que digital a tua vinda, que são os textos contraculturais, crônicas, anacrônicas e outras viagens. E eu gostaria que você falasse um pouquinho por quê. Porque é uma salada de frutas, mas uma salada de frutas gostosa, não é? Uma salada de frutas bem feita, de bom gosto. Você consegue misturar aqui Charles Bukowski com czares, né? Czar é um termo para os líderes monarcas, né, da Rússia, os líderes César, búlgaros, né? Czar é a palavra russa para César. Isso, né? Os búlgaros e os russos utilizam, e você consegue misturar aqui rock e czar, você consegue misturar Charles Bukowski e literatura clássica. De onde vem a ideia de juntar esses textos e lançar esse livro? Então, eu sou jornalista, como tu sabe, né? Algumas pessoas me chamam de historiador, tem até essa polêmica vazia, se eu não sou historiador. Óbvio que eu não sou historiador de ofício, né? Mas depois de 30 livros sobre história do Brasil, né? De certa forma sou, embora eu ache importante fazer essa distinção entre o historiador de ofício, o historiador formado, o historiador que pesquisa as fontes primárias e um cara que escreve sobre história, que é o meu caso. Só que, mesmo assim, eu sou basicamente um jornalista. Toda a minha formação é como jornalista. E aí eu comecei a minha carreira na Zero Hora, em 1976, quando eu sei que tu não era nascido. E aí, depois de muitos anos, voltei,
nos anos 90, depois saí de novo com os livros e fui convidado em 2017 para ser colunista da Zero Hora. E aí a qualidade extraordinária, admirável das minhas colunas, elas não poderiam ficar mantidas só na efeméride, só assim, na duração efêmera de um jornal. Elas mereciam ganhar a página escrita. Estou dizendo isso porque quem decidiu que ia fazer o livro com as minhas colunas foi o Ivan Piano Machado, que é o dono da LPM, onde, inclusive, eu trabalhei anos, né? E aí, quando ele tomou as colunas, dava um livrinho fininho. E eu disse para ele, cara, mas é o seguinte, eu publiquei todos os caras da geração Beat, que tu citou, né? On the Road, Pé na Estrada, do Jack Kerouac, o Bukowski, o William Burgers, o Lawrence Ferlinghetti, todos os caras dessa geração, de grandes rebeldes e grandes artistas americanos, eu publiquei eles na LPM. E também os caras que criaram o chamado New Journalism, né? O novo jornalismo, que hoje já é bem velho, né? Embora seja muito dinâmico até hoje, né? E não tenha sido suplantado até então, né? Que é o Truman Capote, o Tom Wolfe, o Gay Talese, o Norman Mailer, né? Jornalistas que viraram grandes escritores. O Truman Capote não era exatamente um jornalista, mas o livro que notabilizou, né, foi aquele A Sangue Frio, que é considerado o primeiro romance de não ficção da história da literatura, né? É uma grande reportagem sobre o assassinato de uma família no interior do Kansas, que ele reconstitui com minúcias de detalhes e escreve um romance, só que é tudo verdade. Ele usa as ferramentas da literatura para descrever um fato real. Foi a primeira vez na história que alguém fez isso, e isso mudou a história do jornalismo e a história dos livros de não ficção. Eu fui nesse lugar, inclusive, essa cidade chama Holcomb, no Kansas. Então eu disse para o Ivan, olha, eu tenho muitas reportagens que eu escrevi para o Estadão, para a Folha, para o Globo e para a Zero Hora, sobre grandes escritores rebeldes e grandes autores do New Journalism. Então, a gente pode reunir esses textos, né, que nunca foram publicados agrupadamente, com as crônicas, né, e ainda pode ter um apêndice, que é o tal Outras Viagens, no qual eu dou umas pinceladas sobre história, já que eu me notabilizei como um cara que escreve sobre história, né? Então, por exemplo, eu fui visitar a ilha onde o Cristóvão Colombo descobriu a América, né? Eu fui lá no dia 12 de outubro de 1992, no exato dia em que se completavam 500 anos da chegada do Colombo ao Novo Mundo. O Hans Staden, né, que foi o cara que viu o banquete antropofágico, e você estava falando aí do Rafael Montes, né, que também participou da feira aí, que escreveu um romance muito perturbador sobre uns caras que comem carne humana no Rio de Janeiro, baseado na antropofagia, né? Lembrando que o Brasil é a pátria da antropofagia, o movimento antropofágico do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral, o movimento Pau-Brasil, né? A Semana Moderna de 22, tudo isso. Então, eu também estive nos locais onde o Hans Staden, para quem não sabe, um mercenário alemão, que veio para o Brasil em 1551 e foi capturado pelos índios tamoio e viu o ritual antropofágico, viu os tamoios comendo portugueses e descreve isso num livro que foi um best-seller enorme, publicado em 1557, acho, talvez 58. E então eu refiz as viagens dele pelo Brasil. Isso tudo também está lá na parte final do livro. E aí a gente fez isso que tu chamou de salada de frutas, né? É uma salada de frutas mesmo, mas ele tem um fio condutor. Talvez o fio condutor seja rebeldia, rebelião, pessoas com um comportamento desafiador à sociedade estabelecida, né? Se houvesse um fio condutor no livro, acho que seria esse, além do, modéstia à parte, o bom jornalismo e o texto bem escrito, né? E aí saiu o livro e
E o livro é um sucesso, mas seria bom falar disso também, para encerrar essa parte aí, depois deve ter outras perguntas, que aqueles meus livros da coleção Brasílias, que tu citou, que tiveram em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar simultaneamente na lista da Veja e nas outras listas, se tu somar eles venderam 1 milhão de exemplares. O Viagem do Descobrimento, meu primeiro livro, vendeu 380 mil exemplares. E aí esse livro aqui, que é considerado um sucesso atualmente, ele vendeu 10 mil exemplares, porque o impacto que o livro sofreu no Brasil e no mundo é alarmante. E isso já vem antes da pandemia. Antes da pandemia. Com a pandemia ficou pior. Então, meu chapa, claro que tem o livro digital, tem o audiobook, né? Tem outras mídias, mas nós temos que estar todos juntos numa luta intransigente em defesa do livro de papel. Claro que as outras mídias são importantes, óbvio que eu sou favorável ao Kindle, ao livro digital, ao audiobook, mas se a gente não lutar, todos nós juntos, todos vocês que estão escutando, todos ligados à Feira do Livro de Passo Fundo, todos ligados à indústria editorial aqui no Brasil e no mundo, sabe? Um mundo sem livros é um mundo ainda mais aterrador do que este mundo das fake news, esse mundo horroroso, esse mundo com o avanço da extrema-direita, do populismo, da incompetência, da ineficiência, dos regimes totalitários de esquerda também, sabe? É um mundo aterrador. A nossa única saída é esse incrível, pode ser esse, inclusive, objeto, que é o livro. Incrível, Peninha. Eu vou ler aqui uma frase de um grande escritor, acho que você vai concordar com ela, tá? O tempo, essa abstração, esse mistério, só pode ser apreendido, capturado, só pode ser quase que congelado com conhecimento e história. Foi postado há umas 5 horas atrás ali, Eduardo Bueno, lá no @buenasideias. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando, não é? A leitura. Tu sabe que é muito engraçado tu ter falado isso, porque, cara, eu odeio redes sociais, sabe? Eu odeio, cara, eu odeio, não tenho, nunca vou ter. Então, eu tenho um canal no YouTube, claro, do qual não tenho a senha, não tenho nada. É a minha filha que cuida de tudo. Eu não sei qual é a senha, eu não sou membro, eu não sou sócio, eu não posso comentar, não posso nada, sabe? E aí, às vezes, eu vejo uns comentários horríveis, eu quero não só comentar de volta, como matar as pessoas que comentam, tal, blá, blá, blá. E a minha filha que cuida disso tudo. Aí ela mandou essa frase hoje, solta assim. E daí eu disse, de quem é essa frase? Juro por Deus. Porque essa é uma frase que eu disse no meio de um episódio. Tipo assim, agora, o que eu falei há pouco, sabe? Blá, 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 blá. Alguém registrou lá, pincelou uma frase. Aí eu disse, de quem é essa frase? E a minha filha, que é tão sacana como eu, respondeu, é do Laurentino. Laurentino Gomes. Aliás, a última vez que eu fui a Passo Fundo, o Laurentino estava aí, sabe? E aí eu aproveitei para pegar bastante no pé dele, porque eu gosto de pegar no pé das pessoas. E aí eu perguntei, de quem é essa frase, Liz? Do Laurentino. Claro que a frase é minha, né? E está no Instagram do canal Buenas Ideias. É uma bela frase, né, cara? É uma bela frase, linda. O Laurentino é do Guia Politicamente Jamais Correto. seria capaz de dizer essa frase. O Laurentino é do Guia, né? Do Guia Politicamente Incorreto, aquela série de livros. Não, o Laurentino é daqueles 1808, 1800. Do Guia, o desprezível Leandro Narlock. E digo e assumo desprezível mesmo, porque embora... sabe por que do Narlock, verdade. Eu que estou apresentando agora... Primeiro, estou falando isso porque eu gosto de polêmica, e segundo, porque eu acho mesmo. Porque ele escreveu aqueles guias politicamente incorretos da história do Brasil, depois da América Latina e depois do mundo, que poderiam ter prestado um serviço, né? Mas prestaram um desserviço. Vou te dar um exemplo. Ele vem assim, Zumbi tinha escravos. Primeiro, não há nenhuma prova que o Zumbi tivesse escravos, não há nenhuma prova. Mas mesmo que o Zumbi tivesse escravos lá no Quilombo dos Palmares, entendeu? Ele não era um escravista, ele não era senhor de escravos, ele não fazia parte do tráfico de escravos. Além de tudo, o Zumbi é um símbolo, a história é simbólica.
E como símbolo, o zumbi é um símbolo extraordinário de resistência e de luta no país que teve o maior número de escravos na história da humanidade, que não tinha nenhum herói negro. Aí tu vem querer denegrir justamente isso, para usar esse termo mesmo, polêmico, e que não deveria ser usado em circunstâncias normais, mas é que foi o que ele quis fazer. Tu vem querer denegrir o único herói negro. Então, infelizmente, é um livro que prestou um desserviço, e a série que o History botou no ar na primeira temporada, o canal History, chamou-se Guia Politicamente Incorreto, né? Agora, a segunda temporada é apresentada por mim. E nela, eu digo uma coisa que eu quero repetir para ti, já que nós temos até a meia-noite, eu posso falar quanto eu quiser. Eu disse assim, eu vou te repetir, e é rápido, não quero entrar nessa polêmica, mas eu quero compartilhar isso com os que nos ouvem, porque, em tese, é um assunto espinhoso. E não é um assunto espinhoso, nem deve ser. Quando o politicamente correto surgiu, surgiu no Canadá, no final dos anos 70, ele estava corretíssimo. Era assim do tipo, pô, cara, chega de piada machista, chega de pegar no pé de gay, de mulher, de negro, de japonês, não sei o quê. Correto, concordo. Só que daí eles foram avançando, e viraram assim, tipo, uma chatice insuportável, virou assim uma limitação ao humor, ao livre pensamento. Aí, em contraposição a isso, surgiu o politicamente incorreto, que, quando surgiu, na minha opinião, estava corretíssimo em alfinetar o outro lado e dizer, cara, viva o deboche, viva a ironia, tal, papapá, né? Mesmo que às vezes parecesse machismo ou racismo, e não era quando é feito com o deboche tipo o grupo Cacete e Planeta, que são meus amigos, que são umas pessoas dignas, decentes, que melhoraram o humor no Brasil, tal. Só que daí aconteceu o seguinte, os dois lados radicalizaram. E aí o politicamente correto se uniu e se prendeu à esquerda, uma militância de esquerda. E o politicamente incorreto, que antes era meramente anárquico e debochado, se ligou à direita. Que é conservadora. E é uma direita horrorosa. Né? E enquanto a gente, para encerrar, enquanto a gente não se libertar desse cabo de guerra ridículo entre esquerda e direita, entre essa luta que é deles e que não pertence a uma sociedade civil que quer crescer, o que interessa é o que está indo para cima ou se está indo para baixo. Se a gente continuar aprisionado nesse cabo de guerra patético entre uma direita nojenta, horrorosa, persecutória, e uma esquerda que já deu errado em tudo que é lugar, nós é que vamos cifo, cara. A gente tem que se livrar disso. A gente tem que ter uma posição que é humanista, civilista, libertária, construtiva, e não presa a esses conceitos. E o politicamente correto e o incorreto entraram nessa guerra. E eu estou fora dos dois. Vou te dizer, Benê, que realmente o que mais da tua fala me espantou assim, é que realmente politicamente incorreto, não havia parado para pensar nisso, se uniu aos conservadores, né? Que parece que eles detêm, como tu bem coloca, né, nos dois extremos, o politicamente incorreto, sendo que são conservadores, né? Então é uma loucura, uma salada de frutas. Vem incongruência. Eu não vou citar o nome daqueles filhos do presidente, né? Mas aquele tipo de gente virou politicamente incorreto. Como assim? Eles não deveriam ter o direito nem de passar perto de nada, mas do politicamente incorreto menos ainda. E eles se apoderaram do politicamente incorreto e desse Leandro Narlock, desse autor. Então, ó, meu chapa, tô fora que é o seguinte, só para encerrar mesmo. A primeira pergunta que tu faz para uma pessoa é o seguinte, qual é o teu time? Que time tu torce? Sabe que time torce o Narlock? O cara é patético paranaense. Porque se o cara é colorado, pelo menos tem uma história ali, já foi campeão do mundo, isso e aquilo, entendeu? Não é o meu time, mas tem uma... O patético paranaense patrocinado pelo velho da van, pelo amor de Deus. Mas vou te dizer uma coisa, Peninha, saudades de quando que o termo politicamente incorreto era empregado para o Bob Dylan, era empregado para pessoas geniais. Exato, né? exato. E saudades também, para completar,
quando o politicamente correto veio para melhorar o mundo. Porque quando o politicamente correto surgiu, ele estava corretíssimo, cara. Sabe, assim, do tipo assim, porra, chega de bullying, né? Só que daí os dois lados se desvirtuaram, cara. É muito maluco. Se bem que o outro foi pior, né? O politicamente incorreto, que eu sempre adorei. Eu sempre fui politicamente incorreto, né? Basta olhar para mim, né? Olha aqui a minha cara, meu cabelo. Aí virou uma coisa horrível. Eu já estou virando politicamente correto. E você falou dos cacetas, para quem não sabe, muito antes do CQC, os cacetas iam lá, Brasília, enfiavam o microfone na boca do Maluf, na boca dos deputados e perguntavam, questionavam, foram os primeiros a fazer, né? Um dos primeiros a fazer isso. Na TV, então, na maior TV, né? O meu canal tá ligado a eles, né? O meu canal Buenas Ideias no YouTube é de uma produtora que é a mesma produtora do Caceta e Planeta. Mas olha que incrível. Eu vi você comentando, certa vez eu te acompanho bastante, sou teu fã, e vi você falando que é o Marcelo Madureira, né, que meio que desenhou a ideia e você tocou, né? Exato, que é uma dessas vítimas aí, né, cara? E é o cara que foi do Partido Comunista há 1 milhão de anos atrás, é um letrado, é um cara inteligente e tal, daí encheu o saco da esquerda, porque a esquerda é horrorosa, né, cara? Vamos combinar, né? Persecutória, chata, dogmática, repressiva. Aí ele encheu o saco da esquerda, encheu o saco do PT, e aí começou a dizer de brincadeira que era de direita, mas só para provocar. Ele jamais seria. Aí foi indo, cara, de repente estava lá num carro de som, lá, aquele Brasil livre. Cara, e aí eu disse para ele, cara, sabe, um cara letrado. Cara, ele tem 6 mil livros na casa dele, 6 mil, entendeu? Um cara inteligente, letrado. Cara, assim, ó, eu estou falando tudo isso não só porque eu sou um boquirroto, eu estou falando tudo isso porque eu sou um boquirroto, mas porque, cara, a gente tem que reconstruir esse país, a gente tem que, sabe, a gente não pode ficar preso nessa coisa de esquerda e de direita, cara, senão nós estamos arruinados. E eu acredito, Peninha, que tomar as rédeas enquanto papel de cidadão ativo e não inerte é que leiamos. E é para isso que a Feira do Livro existe, né? Para que você leia e tire as suas próprias conclusões e não fique dependendo de alguém que te diga o que é certo e o que é errado. Nós temos uma pergunta aqui, e antes de ler a pergunta, eu quero ler um comentário totalmente assim isento de elogio a ti. A gente tem um comentário do André Mader. Que diz... eu quero elogio, não me vem com críticas, só elogio. É elogio, mas tu vai ver que é totalmente isento esse comentário. O André Mader diz, Peninha, o Grêmio será campeão da Libertadores. Excelente o teu livro sobre o Grêmio. Né? Nada pode ser maior. A história de como surgiu o maior clube do mundo. Totalmente isento esse nosso participante aqui, né? Então, o pessoal está ativo e a escola mais ativa até agora, só para te contar, é Arco Verde, o Instituto Estadual, né, Cardeal Arco Verde, está conosco aqui muito ativo, participando de todas as lives com professores e alunos comentando, perguntando, mas a pergunta que eu tenho para ti é da Carol. A Carol trabalha aqui em uma das livrarias associadas, na Delta, ajudou, está trabalhando pela feira, ajudou a organizar, está conosco, faz parte da equipe de trabalho e ela é muito sua fã, né? E manda registrar aqui que ela te adora, que é a sua fã, e ela pergunta, sobre a escrita de tantas obras da história do Brasil, como que você vê nessa resistência, sei que você já deve ter respondido muito isso, mas para ilustrar para nós, por parte de alguns historiadores, né, com as suas obras. Ainda existe essa resistência? E quais geralmente são as fontes que você usa para a sua produção? Então, tu sabe que essa, infelizmente, sempre foi uma falsa polêmica. Falsa polêmica por 2 motivos. Primeiro, porque os grandes historiadores do Brasil, e todos aqueles que eu realmente respeito e sou fã total, todos eles saíram imediatamente em sua defesa, porque foram as instituições, eu lembro disso, as instituições sem cara, sem CPF, sem RG, que vieram te incomodar, e depois os historiadores vieram e pá! Isso aí, essas me atacaram. Daí eu dizia, mas quem é? Vamos para o debate. Vamos para o debate. E eu queria ir para o debate não por causa da polêmica. Eu queria ir para o debate para a gente deixar claro o seguinte, que existe a investigação historiográfica, que no Brasil é muito boa e muito importante, e que tinha que se renovar na sua
forma de escrever para atingir mais gente, para atingir gente menos intelectualizada, porque a mim sempre atingiram. Eu sou fã, sou tributário eu não conseguiria fazer a minha obra sem a obra dos historiadores, que eu sempre citei. Então, uma das perguntas dela é, qual é? Eu tenho 8.000 livros, sendo que em casa, sendo que no escritório, aqui é a minha casa, mas no escritório eu tenho um apartamento de 220 metros quadrados, que é só livro, entendeu? Então, ali, de história do Brasil, eu tenho 4.000 livros. Mas, então, o fato de eu ter esses livros, quantos documentos eu tenho? Nenhum. Então, qual é a diferença principal para a pessoa que é leiga, que está assistindo, entre o trabalho do historiador e o trabalho que eu faço? O historiador é o cara que pesquisa em fontes primárias, em arquivos, em documentos originais, faz leitura paleográfica, entendeu? Vai no que se chama de fontes primárias. Eu faço os meus livros a partir do trabalho de outros historiadores, de fontes secundárias, da leitura de livros, entendeu? Eu leio o máximo que eu posso sobre um assunto, né, cotejo versões e dou um texto jornalístico, um texto final a isso. É um trabalho digno, é um trabalho decente, é um trabalho que cita as fontes, né? Então, os grandes historiadores brasileiros, que são o Alberto Costa Silva, o Evaldo Cabral de Mello, a Lili Schwartz, a Mary Del Priori, o Nicolau Shevchenko, o Max Justo Guedes, que era o maior, eu digo era porque morreu, o maior especialista mundial no descobrimento do Brasil. Todos esses caras saíram em minha defesa, sem eu pedir, eu nem conhecia eles de início, eu fiquei conhecendo depois dos livros, para realçar o quê? E aí é eles falando, não sou eu, a grandeza e a pequenez da minha obra. Qual é a grandeza da minha obra? A grandeza enorme da minha obra é que, como tu falou desde o início, ela democratizou, ela popularizou, ela seduziu, ela atraiu pessoas que, de outras formas, jamais liam sobre capitanias hereditárias. O meu livro, Capitães do Brasil, sobre capitanias hereditárias, vendeu 250.000 exemplares, sobre um tema que é considerado chatinho. No colégio, tu quer matar. Quando o professor vem com aquele mapinha, com aqueles risquinhos ali, capitanias, o cara, não, capitanias não, né? E é um livro, porra, né? Inclusive é um livro que prova que capitães do Brasil podiam ter dado certo, a não ser que seja um capitão chinelão reformado e expulso do exército, né? E aí popularizou, democratizou. E qual é a pequenez? Qual é a pequenez da minha obra? O que é que tu está... Não, estou aqui contigo, estou aqui contigo. Todos os presidentes do Brasil, e estudei a história do Exército Brasileiro, né? Então, eu falo com conhecimento de causa. E aí, qual é a pequenez da minha obra? No sentido mais radical, que historiograficamente ela não tem peso e valor. Por quê? Porque eu não descobri nenhuma fonte nova, porque eu não pesquisei em nenhum documento original. É uma coisa de segunda mão. Só que eu sempre soube que eu estava fazendo isso e nunca quis fazer diferente, entendeu? Então, por isso que eu queria debater. Quer dizer, quem me combateu foram professores universitários de história, sabe? E aí o mais legal é que eu descobri, eu sempre falando mais do que devia, né? Mas é bom. Um aluno da URGS, a Paula já disse, ai meu Deus, mas é verdade. Um aluno da URGS resolveu fazer uma tese de mestrado sobre a minha obra. Era meu fã. Fez a tese, tá? E aí, elogiando, e o professor orientador chamou ele e disse assim, tua tese está muito boa, está muito legal, mas se a tua conclusão não for contrária ao Peninha, nós vamos te reprovar. Então, o cara fez toda uma tese me defendendo e a conclusão é contra mim. E aí ele me contou, e tomara que isso se espalhe, que grave, isso chegue lá, que eu já falei várias vezes, vou falar de novo, que é o seguinte, os que me odeiam são tudo colorado e petista. E eu quero dizer para eles que a minha bandeira jamais será vermelha. Então é isso, meu chapa. Os caras, ele me contou, ele disse, eles são tudo colorado, Peninha. Eles te odeiam porque eles são colorados. Me deu a real, entendeu? Então aconteceu isso na URGS e um pouco na PUC. Mas isso faz anos.
já mudou um pouco, eu já estou numa outra fase, eles também aprenderam comigo a meio que me aceitar. Eu só lamento, para encerrar essa parte, que nunca houve esse debate, porque também as pessoas têm medo de debater comigo, né? No que eu de certa forma, E quem foge entendo de por quê. debate é complicado, né, Peninha? Quem foge de debate é complicado. E a gente sabe de muita gente que fugiu do debate e não foi, né? Mas eu não tomei facada, nem dei. Ai, ai. Nós temos aqui várias pessoas elogiando, né? Que aula de conhecimento com Peninha. Grande Peninha, gosto do seu texto, gosto da fluidez da sua narrativa, gosto de te ouvir contar a história, né? A Silvana Rovani diz aqui, Peninha, uma aula de história do Brasil. Yasmin Dornelles, queria muito começar a ler. É uma jovem, vou olhar aqui, é uma jovem, ela queria muito começar a ler sobre a história do Brasil, mas não sabe por onde começar. Então, uma dica tua é muito valiosa para nós. Olha, por exemplo, tá, e agora eu vou falar seríssimo. Eu estou falando sério desde o início mesmo, quando eu debocho, né? Meus deboches são sérios. Eu poderia recomendar para ela, por exemplo, e isso é bom o que eu vou falar, embora seja a meu favor, porque eu sei falar contra mim também, quando é o caso. Eu poderia recomendar para ela, por exemplo, Brasil, uma biografia, da Lili Schwartz, mas que é um ótimo livro, mas não é o livro ideal para ela começar. É muito melhor ela começar pelo meu livro, Brasil, uma História, que é um livro muito mais light, muito mais leve, muito mais picante, entendeu? Para depois ela ler o livro da Lili, entendeu? Então, eu recomendo Brasil, uma História, que é um livro meu, que é toda a história do Brasil, desde a pré-história, né? Que tem um texto envolvente, fluente, provocativo, cheio de curiosidade, cheio de figurinha, porque livro sem figurinha também não tem graça, né, cara? Tem que ter figurinha, né? A Paula já ouviu 20 vezes isso, mas eu vou repetir. Como é que começa o livro? Aqui em casa, nós somos os dois apaixonados e cultores por Alice no País das Maravilhas. A gente tem várias edições, tem estátuas da Alice e tudo. Nós amamos o Lewis Carroll, o autor, e a Alice, a personagem. O livro Alice começa com ela encostada numa árvore, num sábado muito abafado, muito quente, tipo os que tem aí em Passo Fundo, em Porto Alegre, aquele calor, né? E ela está totalmente entediada. Ela é uma criança. Quantos anos será que tem a Alice? Tem 8 anos de idade, né? Não se sabe, mas assim, ela tem... Não se sabe, era a idade da Alice. Ela tem 8 anos de idade, a Alice é a personagem. Está encostada numa árvore, muito entediada, porque está muito calor, ela não tem nada para fazer, é uma criança. E a irmã dela está do lado dela, na árvore, lendo um livro. Daí ela diz, minha irmã está lendo um livro, quem sabe isso não me tira o tédio. E ela estica o olho e vê o livro da irmã. E diz, não tem figurinha? Qual é a graça de um livro sem figurinha? Tá? E eu só tenho... Não tem diálogo, né? Não tem diálogo nem figurinha. Daí, cara, que óbvio que é um deboche do Lewis Carroll. E para mim virou uma frase marcante. Eu nunca fiz um livro sem figurinha. É um absurdo um livro sem figurinha. Meu único livro sem figurinha é esse aqui, ó, porque o Ivan Piero Machado é um pobretão e não quis pôr figurinha nesse. Não tem figurinha, não tem diálogo, não tem 2 pontos de travessão, não tem... Mas aqui, a Camille Maciel, Peninha, ela diz que através da leitura a gente viaja sem sair de casa, é mágico e maravilhoso, e você traz isso pra gente. Aqui a gente tem, a Marie diz que você acompanha ela na cozinha, na esteira e na insônia com os seus livros. Incrível, muito bacana. Eu gostei, o povo tá criativo hoje. Pensei que ia ser aquela pegação no pé, né? Que eu tive uma discussão com a Duda Strebe uma vez, aí disse, vai para a cozinha, que remete àquela história de politicamente correto, né? E daí já deu um rolo e tal, papapá. Mas eu não estava discutindo com uma mulher, eu estava discutindo com uma colorada. Colorada não tem sexo, é tudo a mesma coisa. Não, e falando sério, voltando a esse assunto futebolístico aí, essa rivalidade gaúcha, ela tem raízes históricas, sabe, profundas, blancos e colorados, maragatos e chimangos, e todo o radicalismo do gaúcho, sabe? O gaúcho, se ele soubesse
as origens do seu radicalismo, ele não faria com que esse radicalismo jogasse o Estado para trás, como joga tantas vezes, e faria com que jogasse para frente. Porque tu sabe aquele conto, né, meio preconceituoso, mas verdadeiro. O cara com 2 cestas de caranguejo, tu conhece, e uma está tampada e a outra não. Aí o cara pergunta, qual é a diferença? Não, esse aqui é o caranguejo gaúcho e aquele é o caranguejo baiano. O caranguejo baiano ele tem que ficar fechado, porque senão um ajuda o outro e saem todos da cesta. O caranguejo gaúcho, o cesto pode ficar aberto, porque quando um caranguejo gaúcho está subindo, o outro puxa a perna dele para baixo, né? Então, por causa desse radicalismo gaúcho, que é muito platino, né? Que está nas origens do nosso estado, que são Maragatos e Chimangos, onde teve combates terríveis aí em Passo Fundo, em 1893, que as pessoas desconhecem, Lagoa Vermelha, tal, toda a serra se envolveu nessa que foi a maior guerra civil da história do Brasil, né? Uma revolução terrível, com o senador Pinheiro Machado, com o Gumercindo Saraiva, né? O Tabajara Russo escreveu aquele livro maravilhoso que eu recomendo, A Cabeça de Gumercindo Saraiva, né? Uma coisa incrível, uma revolução que as pessoas deveriam saber toda a história, porque é igual um filme de cowboy, sabe? E foi bem na época dos filmes de cowboy americanos lá, né? Porque enquanto estava acontecendo a corrida americana lá para o oeste, estava acontecendo isso aqui. E as pessoas sabem mais lá dos cowboy americanos do que da nossa história aqui, que é mais alucinante que aquela, de certa forma. Né? E aí, Maragatos e Chimangos, que estavam ligados a um partido argentino e uruguaio, que eram blancos e colorados. Né? E daí que vem essa rivalidade gaúcha, essa alma bipartida do gaúcho e a rivalidade Grenal. Entendeu? Por isso que eu sou um cultor dessa rivalidade, só que eu sei as origens dela e eu debocho dela, né? Peninha, a produção aqui está me dizendo que já está na nossa hora de encerrar, mas para encerrar eu não posso perder. Eles estão muito enganados, o problema é da produção. Nós vamos continuar aqui e eles vão. Eu só saio à meia-noite. Não tem. Vamos fazer uma enquete popular. Pergunta se o povo quer que a gente pare ou continue. Eu fico, diga ao povo que fico. Diga ao povo que eu fico até a meia-noite. Mas vou te dizer... se for embora, eu vou continuar falando sozinho. Mas vou te dizer uma coisa, Peninha. Não, a gente não pode perder essa oportunidade. Afinal de contas, você está envolvido em polêmica até quando a polêmica não é tua. Porque eu não posso perder a oportunidade de perguntar para você sobre alguém que conviveu com um dos maiores astros, né? Independente da linguagem, ele é da música, mas independente da linguagem artística, um dos maiores artistas, e não só músicos do mundo, que é o Bob Dylan. E ele entrou numa polêmica porque ganhou um prêmio. Ele ganhou o prêmio máximo da literatura, considerado, e aí quando ele ganha o prêmio, divide-se opiniões entre populares, entre leitores e principalmente entre os próprios críticos da literatura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prêmio, né, do Bob Dylan e contasse algum trecho interessante para a gente da sua vivência, né, com o Bob Dylan, enquanto viajante com ele, enquanto fã. Então, eu acho que para ele foi uma surpresa enorme, né? E eu acho que, por um lado, ele nem se sentia merecedor disso. Porque, embora ele seja um iconoclasta, por um lado, sabe? O Bob Dylan ele é geminiano, né? Que nem eu, mas isso é a única coisa que a gente tem em comum. Não, nós temos muita coisa em comum, só que o talento dele é um pouquinho maior que o meu, né? E o foco e a determinação. Eu tenho um relativo foco, mas ele trabalha o tempo inteiro, entendeu? Eu trabalho o tempo inteiro também, mas só porque eu me desfoco tanto que eu tenho que ficar muito mais tempo, né? Como eu te falei, eu tinha que ter entregue um texto às 6 da tarde e fiquei lá delirando, não entreguei, entendeu? Ele, se tivesse que entregar esse texto às 6 da tarde, ele entregaria às 2 da tarde, faria outro das 2 às 3 e outro das 3 às 4, porque eu convivi com ele, eu vi o quanto ele trabalha, entendeu? É uma coisa assim impressionante, ele trabalha o tempo inteiro, porque tem muito foco. Mas, ao mesmo tempo, ele vive num outro plano, né? Então, já para te dizer, eu não falo muito da convivência com ele, porque, primeiro, ele é um cara muito privado, muito resguardado, eu não me sinto à vontade, assim, de tal. Mas eu quero te dizer que não é uma convivência fácil, é claro, né? Porque ele, se bem que a gente teve um afastamento, eu não tenho mais nenhum contato com ele,
O afastamento se deu em 97, para tu ver como já faz tempo. A nossa relação durou de 90 a 97, né? E desde 97 eu não tenho nenhum contato. Mas eu estou sempre ligado em tudo, lendo tudo, sabendo tudo, pesquisando tudo sobre ele. E aconteceu alguma coisa que ninguém sabe o que é em 2010, e ele virou uma doce criatura. Ele inclusive a Paula encontrou ele aqui no Parcão, a Paula, minha mulher. Vi essa matéria, vi essa matéria. E ele foi de uma generosidade impressionante, que ele não era, né? E então, embora ele é uma pessoa bem ambígua, eu vou terminar, né? Deixa para os caras esperar aí. Então, ele assim, tem um lado que ele é iconoclasta. O que é iconoclasta? É o cara que ataca os ícones, que ataca os ídolos. Mas, por outro lado, ele é totalmente devotado e fiel aos seus ídolos. Ele ama pessoas e ele considera um monte de cara muito superior a ele, mas muito, muito. Ele venera as pessoas que ele ama, escritores, cineastas e principalmente músicos. Ele ama e considera esses caras muito melhores do que ele, né? Então, ele, quando ganhou o Nobel, ele deve ter ficado tipo paralisado, do tipo assim, eu não faço parte dessa estirpe, né? Mas daí, para as pessoas que criticaram, eu faço a seguinte pergunta: quem é que ganhou o Nobel de Literatura esse ano? Ninguém sabe, é um cara que ninguém ouviu falar, sabe? Então, quando o Nobel deu o prêmio para ele, foi uma decisão muito correta nesse sentido, porque daí a própria polêmica serviu para, né? Então, cara, tem um lado que ele não merecia o Nobel, no sentido assim, e tem outro lado que ninguém no mundo, nem só o Dante, só o Homero, o Dante e o Rimbaud mereciam tanto o Nobel quanto o Bob Dylan, que está entre os 20 maiores artistas de todos os tempos na humanidade. Lindo, incrível, incrível, Peninha. Vou te dizer que a gente vai encerrando por aqui. A gente agradece demais a sua participação. Eu também, por mim, a gente atravessava a madrugada, mas a gente tem... Chama aí os caras que disseram que chegou a hora. Quero ver eles dizerem na minha cara que acabou. Bando de funcionário público, são míseras 9h30 da noite de sexta-feira, isso é hora de trabalhar, é pleno horário de trabalho. Eles estão, não vou dizer quais, mas estão que nem as instituições de ensino que falaram mal de ti no começo da tua carreira de escritor, né? Não dão a cara, não tem o nome, não tem o CPF, se escondem atrás da produção. Mas vou te dizer... falando isso então, né? Eu vi. Porque tu tá repetindo a frase que eu falei, né, cara? Mas vou te dizer que é um prazer imenso para todos nós, para todos que acompanharam, todos que estavam esperando esse momento, em particular também para mim, porque eu sou muito teu fã, estava muito nervoso com essa conversa, e agradeço o teu carinho, a maneira... Disseram que tu estava mais nervoso com o Rafael Montes que comigo. É amanhã, o Rafael é amanhã, eu ainda estou tremendo por dentro. Mas tanto ele quanto você tem esse papel incrível de democratizar, de tornar acessível, mas jamais ficando na superfície, sem ser raso, sem ser apequenado. Sim, é acessível, mas tem conteúdo, tem tutano, tem referência, e acho que é uma das grandes importâncias da tua obra, e é por isso que tu está aqui conosco, que vai a tantos lugares, é esse, né? A verdadeira democratização do conhecimento da história do Brasil. E para quem ficou curioso, acompanhe o canal do Peninha lá no Instagram, @buenasideias, o canal Buenas Ideias, e ele sempre diz no final de cada vídeo as referências que ele usou para fazer aquela temática. Então, ele sempre defende a leitura, e esse canal, esse veículo de comunicação é justamente para incentivá-la, para incentivar você a ler. Então, Peninha, muito obrigado por essa fala incrível, por essa aula que você deu. Te agradeço demais. Obrigado também, e eu queria encerrar com um breve discurso de meia hora, dizendo que eu faço aquilo no final do YouTube, dizendo isso. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Se você quiser saber de fato, você vai ter que ler. E isso vale para o meu caso, sabe? Porque eu sou um falastrão, eu sou histriônico, eu me excedo um monte de vezes, eu falo um monte de generalizações, de simplificações e de excessos. Mas eu sou que nem bicheiro, vale o que está no papel.
eu assumo cada linha do que eu escrevi, mas muitas vezes eu não assumo aquilo que eu falei, porque eu falo pelos cotovelos, falo mais do que devia, e às vezes acabo me excedendo. Mas eu assumo absolutamente cada linha que eu escrevi na minha vida, porque o meu modo de expressão não é a palavra oral, é a palavra escrita. Eu sou um escritor e eu acho que o único instrumento que pode realmente mudar o mundo é o livro. Peninha, é isso aí. muito Leia obrigado. e se liberte. Obrigado, Peninha. Obrigado, te agradeço demais. Até uma próxima oportunidade, com certeza. E se for possível, presencialmente, né? Quando a gente pudesse fazer uma aglomeração cultural novamente. Então, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado também. Tchau. Tchau, tchau.